Boa tarde a todos. Queremos aqui parabenizar a todas as mães tanto encarnadas como desencarnadas, que possam receber o nosso abraço, o nosso carinho, principalmente as trabalhadoras mães da nossa Casa Espírita José de Anchieta, que possam todas elas receber o nosso mais carinhoso abraço. E a todas as mães que nos ouvem através desse momento, dessa mensagem. Então, hoje, dia 10 de maio de 2020, vamos aqui dar início aos nossos trabalhos desenvolvida todos os domingos na Casa Espírita José de Anchieta, a partir das 5h30 da tarde, em que nós estamos unidos, médiuns, visitantes, trabalhadores, em torno desse tema suicida, nesse primeiro momento, onde nós fazemos algumas explanações em torno desse tema suicídio, para posteriormente fazermos as nossas preces. Como nós estamos em quarentena, nós estamos fazendo de casa. Então sejam todos bem-vindos, convidamos a todos nesse instante para que possamos juntos, unidos, nesse pensamento amoroso, fechar os nossos olhos para fazer a nossa prece inicial. Pai amado, obrigado por mais esta tarde de estudos, de onde certamente iremos tirar ensinamentos que nos serão de extrema utilidade. Pedimos toda a proteção necessária ao bom andamento desse pequenino trabalho e que os amigos espirituais possam envolver e inspirar a mim, que irá fazer esse trabalho, esse pequeno estudo deste momento. Pai querido, envolva a todas as mãezinhas, encarnadas e desencarnadas, que todas elas possam receber as melhores vibrações. Esteja conosco, agora e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Então hoje nós resolvemos trazer uma mensagem do livro que nos fala a respeito, não estou lembrado do livro, deixa eu ver se eu consigo ver o livro. Eu não me lembro o livro. Mas é uma mensagem que é do nosso irmão X, e psicografia de Chico Xavier, que nos traz um depoimento. O título é um depoimento. Então é uma entrevista que foi solicitada para um jornalista. Ele explica aqui. Aqui vai, meu amigo, a entrevista rápida que você solicitou ao velho jornalista desencarnado com uma suicida comum. Sabe você, quanto eu, que não existe casos absolutamente iguais. Cada um de nós é um mundo por si. Para nosso esclarecimento, porém, devo dizer-lhe que se trata de uma jovem senhora que há precisamente 14 anos largou o corpo físico por deliberação própria, ingerindo formicida. Então aqui vai perguntas e respostas, né? Então aqui vai a entrevista, tá? Que ele nos traz aqui, vamos dizer, muito interessante, porque trazem detalhes que nós vamos observar as consequências desse gesto impensado, né? O que esse gesto impensado traz para o espírito pós a morte do corpo físico. Então ele diz assim: mas alguns apontamentos, já que não podemos transformar o doloroso assunto em novela de grande porte. Ela
essa jovem senhora se envenenou no rio aos 32 anos de idade, deixando o esposo e o filhinho em casa. Não era uma pessoa de cultura excepcional do ponto de vista do cérebro, mas caracterizava na terra por nobres qualidades morais. Moça tímida, honesta, operosa, de instrução regular e extremamente devotada aos deveres de esposa e de mãe. Então, passemos, no entanto, as 11 questões e vejamos as respostas que ela nos deu e que transcrevo na íntegra. Então, é a primeira pergunta, né? São 11 questões com respostas. A primeira pergunta: a irmã possuía alguma fé religiosa que lhe desse convicção na vida depois da morte? A resposta é a seguinte: seguia a fé religiosa. Como acontece a muita gente que acompanha os outros no jeito de ser, na mesma situação com que se atende aos caprichos da moda. Para ser sincera, não admitia fosse encontrar a vida aqui como a vejo, tão cheia de problemas, ou talvez mais cheia de problemas que a minha existência no mundo. Olha só o que ela nos diz, né? Então, perguntou se ela era uma pessoa de convicção, qual era a fé religiosa, ela possuía alguma fé religiosa. E ela disse a ele o seguinte, que ela seguia a fé religiosa como muitas pessoas, né? Que na verdade ela dizia que ela não achava que ela fosse encontrar a vida do outro lado, tal como ela era aqui na vida terrena, né? Então, ela seguia pelo modismo, né? Então, ela tinha uma convicção religiosa por conta do modismo. E na segunda pergunta, quando sobreveio a morte do corpo, ficou inconsciente ou consciente? E ela responde, não conseguia sequer mover um dedo, mas por motivos que ainda não sei explicar, permaneci completamente lúcida e por muito tempo. Terceira pergunta. Quais as suas primeiras impressões ao verificar-se desencarnada? E ela diz, ao lado de terríveis sofrimentos, um remorso indefinível tomou conta de mim. Ouvia os lamentos de meu marido e de meu filho pequenino, debalde gritando também a suplicar socorro. Quando o rabecão me arrebatou o corpo imóvel, tentei ficar em casa, mas não pude. Tive a impressão de que eu jazia amarrada ao meu próprio cadáver pelos nós de uma corda grossa. Sentia em mim, num fenômeno de repercussão que não sei definir, todos os baques do corpo ao veículo em correria. Atirada com ele a um compartimento do necrotério, chorava de enlouquecer. Depois de poucas horas, notei que alguém me carregava para a mesa de exame. Vi-me desnuda de chofre e tremi de vergonha. Mas a vergonha fundiu-se no terror que passei a experimentar ao ver que 2 homens moços me abriam o ventre sem a menor cerimônia. Embora o silêncio respeitoso com que se davam a pavorosa tarefa. Não sei o que me doía mais, se a dor indescritível que me percorria a forma em meu novo estado de ser, quando os golpes do instrumento cortante me rasgavam a carne, mas o martírio não ficou nesse ponto, porque eu,
que horas antes me achava no conforto de meu leito doméstico, tive que aguentar duchas de água fria nas vísceras expostas, como se eu fosse um animal dos que eu vira morrer quando menina no sítio de meu pai. Então, clamei ainda mais por socorro, mas ninguém me ouvia e nem via. Olha só o sofrimento que ela encontrou logo após ver-se desencarnada. Olha só, essas primeiras impressões, né? O momento em que ela é levada para o necrotério, que está sendo feita a autópsia do corpo, todas essas impressões que ela sente e esse tremendo desespero, né? Esse tremendo sofrimento dela. E aí, numa quarta pergunta, recorreu à prece no sofrimento, nesse momento de sofrimento, de dor, né? De desespero? Você recorreu à prece? E ela diz sim, mas orava à maneira dos loucos desesperados, sem qualquer noção de Deus. Achava-me em franco delírio de angústia, atormentada por dores físicas e mentais. Além disso, para salvar o corpo que eu mesmo destruíra, a oração era um recurso de que lançava mão muito tarde. Na sexta pergunta, encontrou amigos e parentes desencarnados, amigos ou parentes desencarnados, em suas primeiras horas no plano espiritual? E ela responde: hoje sei que muitos deles procuravam auxiliar-me, mas inutilmente, porque a minha condição de suicida me punha em plenitude de forças físicas. As energias do corpo abandonado, como que me eram devolvidas por ele, e me achava tão materializada em minha forma espiritual, quanto na forma terrestre. Sentia-me completamente sozinha e desamparada. Assistiu ao seu próprio enterro? Outra pergunta. E eis que ela responde, com o terror que o meu amigo é capaz de imaginar. Ou seja, assistiu a tudo. Lucidamente assistiu a tudo. Não havia espíritos benfeitores no cemitério? Sim, mas não podia vê-los. Estava mentalmente cega de dor. Senti-me sobre a terra, sempre ligada ao corpo, como alguém a se debater num quarto abafado, lodoso e escuro. O que aconteceu em seguida? Até agora, não consigo saber quanto tempo estive na cela do sepulcro, seguindo, hora a hora, a decomposição de meus restos. Houve, porém, um instante em que a corda magnética cedeu e me vi libertada. Pus-me de pé sobre a cova. Reconheci-me fraca, faminta, sedenta, dilacerada. Não havia tomado posse de meus próprios raciocínios, quando me vi cercada por uma turma de homens, que mais tarde vim a saber serem obsessores cruéis. Deram-me voz de prisão. Um deles me notificou que o suicídio era falta grave, que eu seria julgada em corte de justiça e que não me restava outra saída senão acompanhá-los ao tribunal. Obedeci
e para logo fui por eles encarcerada em tenebrosa furna, onde pude ouvir o choro de muitas outras vítimas. Esses malfeitores me guardavam em cativeiro e abusaram da minha condição de mulher, sem qualquer noção de respeito ou de misericórdia. Somente após muito tempo de oração e remorso, obtive o socorro de espíritos missionários que me retiraram do cárcere depois de enormes dificuldades, a fim de me internarem num campo de tratamento. Olha só. Então, essa jovem senhora que optou pelo suicídio, ela se viu sendo arrastada, sendo conduzida por esses obsessores que a levaram, por conta do sentimento dela de todo aquele remorso que ela tinha e da consciência de ter feito algo que não era o correto, que foi o suicídio. Ela foi conduzida por esses obsessores cruéis, a uma furna, onde ali ficou por um determinado tempo, sendo por eles abusada na sua forma de mulher, como ela nos conta, né? Sem qualquer noção de respeito, de misericórdia. Somente então, depois de algum tempo, de oração e de remorso, que ela conseguiu obter o socorro desses espíritos socorristas, missionários, que a tiraram desse cárcere onde ela estava, né? Então, as perguntas continuam, onde ele pergunta a razão, né? Por que razão você decidiu tirar a sua vida? Por que razão decidiu se matar? E eis que ela responde: ciúmes de meu esposo, que passara a simpatizar-se com outra mulher. Julga que a sua atitude lhe trouxe algum benefício? Apenas complicações, responde ela. Após 6 anos de ausência, ferida por terríveis saudades, obtive permissão para visitar a residência que eu julgava como sendo minha no Rio. Tremenda surpresa. Em nada adiantara o meu suplício. Meu esposo, moço ainda, necessitava de companhia e escolhera para segunda esposa a rival que eu abominava. Ele e meu filho estavam sob os cuidados da mulher que suscitava ódio e revolta. Sofri muito em meu orgulho abatido. Desesperei-me, auxiliada pacientemente, contudo, por instrutores caridosos, adquiri novos princípios de compreensão e conduta. Estou aprendendo agora a converter aversão em amor. Comecei procedendo assim, por devotamento ao meu filho, a quem ansiava estender as mãos, e só possuía no lar as mãos dela, habilitadas a me prestarem semelhante favor. A pouco e pouco, notei-lhe as qualidades nobres de caráter e coração, e hoje a amo, deveras por minha irmã de minha alma. Como pôde observar, o suicídio me intensificou a luta íntima e me impôs de imediato duras obrigações. E aí continua a pergunta: o que acha que lhe aguarda o futuro? Tenho fome de esquecimento e de paz. Trabalho de boa vontade
em meu próprio burilamento, e qualquer que seja a provação que me espere, nas corrigendas que mereço, rogo a compaixão divina me permita nascer na terra outra vez. Quando então conto retornar ao ponto de evolução em que estacionei, para consertar as terríveis consequências do erro que cometi. Olha só essa questão, extremamente importante e de necessidade de reflexão para todos nós, né? Quando ele fala aqui para nós a respeito, veja bem, tenho fome, olha, que aguarda para o futuro? Tenho fome de esquecimento e paz. Trabalho de boa vontade em burilamento, e qualquer que seja a aprovação que me espere, olha só, aprovação numa nova oportunidade reencarnatória, aprovação que deverá passar, né, nas corrigendas que mereço, o sofrimento aliado sempre àquele sofrimento necessário, rogo a compaixão divina me permita nascer na terra novamente, quando então posso retornar ao ponto de evolução que estacionei, para consertar as terríveis consequências do erro que cometi. Então, partindo daquele ponto para começar a evoluir novamente, né? Partindo daquele ponto em que ela estacionou, né? Então, olha só a necessidade desse espírito de retornar, né? De reparar, de fazer essa reparação através dessas provas, dessas dificuldades que vai ter nessa nova encarnação, né? Então ela pede, ela roga a compaixão divina, né? Que permita novamente nascer na Terra. E nós estamos aqui neste momento, né? Na Terra, e muitas vezes estamos em desespero, muitas vezes não dando valor a essa oportunidade, né? Então é muito importante a gente escutar, é muito valioso esse momento em que nós estamos escutando essa entrevista, né? Nós que muitas vezes não damos o valor necessário, o valor devido a essa oportunidade reencarnatória. E aí não acaba por aí. Então, numa outra pergunta e última, não, encerrou-se sim. Então, a conclusão desse entrevistador. Então ele diz: aqui, meu caro, termina o curioso depoimento em que figurei na posição de seu secretário. Sinceramente, não sei por que você deseja semelhante entrevista com tanto empenho. Se é para curar doentia ansiedade em pessoa querida, inclinada a matar-se, é possível que você alcance o objetivo almejado. Quem sabe? O amor tem forças para converter e instruir. Mas, se você supõe que essa mensagem pode servir de instrumento para alguma transformação na sociedade terrena, sobre os alicerces da verdade espiritual, não estou certo quanto ao êxito do tentame. Digo isso porque se eu estivesse aí, no meu corpo de carne, entre o frango assado e o café quente, e se alguém me trouxesse a ler a presente documentação, sem dúvida eu julgaria tratar-se de uma história da carochinha. Irmão X, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. O que ele nos fala? Ele diz, né, vamos dizer assim, dessa dificuldade que nós temos de acreditar nessas histórias, né? Então,
quando ele fala, quando ele conta aqui essa história, ele já no final ele fala, né, que se ele tivesse na carne aqui, com certeza ele iria duvidar de tudo isso. Mas, queridos irmãos, queremos aqui deixar essa entrevista para a nossa reflexão, né, para que possamos refletir sobre a nossa oportunidade, que todo e qualquer problema, todo e qualquer sofrimento que passamos, ele é pequenino em relação àqueles que tiram a sua própria vida e que se encontram hoje em situações muito piores, porque além do sofrimento que eles se encontram, muitas vezes o remorso e muito mais ainda o desespero de ver que ainda se encontram vivos, porque apenas o corpo físico é que se deteriora. O espírito permanece vivo, lúcido. Então, lúcido no sentido de que eu estou me vendo vivo, mas em profundo desajuste com a sua mente, com o seu próprio espírito, na situação psíquica, na situação psíquico-mental desse novo espírito, né, da dificuldade que ele vai ter para se reequilibrar perante as leis divinas para uma próxima existência. Então, das sequelas que ele trará para uma próxima existência. Então, queridos irmãos, vamos dizer, o nosso trabalho, todo esse nosso trabalho de esclarecimento é para que nós possamos refletir. Sempre vale a pena viver. Viver é algo divino, em que nós vamos, através das nossas dificuldades, poder aprender com as nossas dificuldades, com os nossos sofrimentos, né? Todo sofrimento, ele traz uma lição para nós. Então, quando nós olhamos, quando nós enxergamos sobre essa ótica, nós passamos a aceitar os problemas e a criar condições para sairmos deles. Porque essa é a nossa condição, evoluir sempre. Não estamos sozinhos, em nenhum momento nos encontramos sozinhos. Espíritos amigos, benfeitores espirituais, ao nosso lado se encontram para nos auxiliar quando nós nos dispomos a isso. Quando nós desejamos isso, o nosso desejo é algo importante. Conta-nos uma história que nós lembramos sempre, que tinha um cidadão que estava à beira de um rio e que precisava partir para o outro lado. E aquele imenso rio se fazia na sua frente. E ele, com um barquinho e com dois remos, ele iniciava a sua travessia. E ele começa e ele observa que naqueles 2 remos estavam escrito, num dos remos, agir, e no outro estava escrito a vontade. Então, eu preciso ter a vontade e eu preciso agir. Não basta só a nossa vontade, é preciso a ação. Então, ele olhou e disse, mas por que está escrito isso? E começava a remar só com o remo que estava escrito agir. E o barco não saía do lugar. E ele, então, ia só com o remo da vontade, não saía do lugar. Foi então que ele decidiu usar os 2 remos, a vontade e o agir, e conseguiu chegar do outro lado da margem do rio. Então, nós precisamos ter o desejo
de sair das situações problemas, das situações de dificuldades, de sofrimento, e a vontade, e agir para sairmos dessas situações. Então, é uma entrevista reflexiva que nós deixamos aqui. Vamos, neste momento, fazer a nossa prece ao suicida, fechar os nossos olhos, então, e fazer essa prece que Kardec nos traz no livro Evangelho segundo o Espiritismo, como uma instrução preliminar. O homem jamais tem o direito de dispor de sua vida, porque cabe somente a Deus tirá-lo do cativeiro terreno quando julga oportuno. Todavia, a justiça divina pode suavizar os seus rigores em virtude das circunstâncias, mas reserva toda a sua severidade para aquele que quis se subtrair às provas antes de cumprir a sua condenação, e que, quando é recapturado, é tratado severamente. Assim acontece com o suicida, que acredita escapar das misérias presentes e mergulha em infelicidades maiores. Prece. Sabemos, Senhor meu Deus, o destino reservado àqueles que violam vossas leis ao encurtar voluntariamente seus dias. Mas sabemos também que a vossa misericórdia é infinita. Dignai-vos estendê-la sobre todos os espíritos suicidas. Possam nossas preces e a vossa piedade suavizar a amargura dos sofrimentos que suporta, por não terem tido coragem de esperar o fim de suas provas. Bons espíritos, cuja missão é assistir aos infelizes, tomai-os sobre a vossa proteção. Inspirai-lhe o arrependimento por sua falta, e que vossa assistência lhe dê a força para suportar com mais resignação as novas provas que terá de passar para repará-las. Afastai deles os maus espíritos, que poderiam levá-lo novamente para o mal e prolongar os seus sofrimentos, fazendo-os perder o fruto de suas futuras provas. Vós, cuja infelicidade é o motivo das nossas preces, que possa a nossa compaixão suavizar a amargura e fazer nascer em vós a esperança de um futuro melhor. Esse futuro está em vossas próprias mãos. Confiai-vos à bondade de Deus, cujos braços sempre estão abertos a todos os arrependimentos e só permanecem fechados aos corações endurecidos. Querido Mestre Jesus, espiritualidade amiga, trabalhadores amorosos, que possam as nossas preces chegar a esses nossos irmãos que num momento de dor, num momento de desespero, não acharam nenhuma saída e cometeram essa gravíssima falta. Que todos eles possam receber nesse instante o auxílio que necessita, o amparo, a assistência desse Pai maravilhoso, dessa Mãe Santíssima, que não abandona nenhum de seus filhos. Mestre amado, Mãe Santíssima, envolva-os em seu amor, em sua luz misericordiosa, não só a esses irmãos, mas todos aqueles que trazem consigo esse pensamento, que possam nesse instante serem envolvidos, recebendo o amparo, o medicamento necessário às suas necessidades. Muito obrigada, que a tua paz, querido Mestre Jesus, envolva a todos esses nossos irmãos. Agradecendo o Senhor Jesus por mais esse momento,
vamos encerrar o nosso trabalho desta tarde e noite de hoje com a prece que nós gostamos, com a prece que nós vamos fazer a prece de a Bezerra de Menezes. Com essa prece, nós encerraremos os nossos trabalhos desta tarde e noite. Prece a Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai, de infinita bondade e justiça, pelo nosso Senhor e Mestre Jesus, evocando o teu servo dileto Bezerra de Menezes e suas legiões de trabalhadores. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, proporcionando a cura daqueles que se fizerem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejarem conhecer os teus desígnios, assistindo a todos quanto apelam para o teu infinito amor. Jesus, divino portador da luz e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente. Faz de Dr. Bezerra divino modelo. Através de tuas equipes consoladoras, de teus espíritos servidores, a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Abnegados espíritos, médicos do além, obreiros do Senhor, derramai a cura sobre toda a humanidade sofredora, a fim de que os seres, tanto encarnados quanto os desencarnados, tornem-se amigos da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de nosso irmão maior, Jesus Cristo. Que assim seja. Graças a Deus. Uma boa tarde a todos e um excelente finalzinho de domingo. Um feliz Dia das Mães a todos.